Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Baião de Três, o 19º episódio do nosso programa sobre política e sociedade em geral. Como vocês já sabem, a gente informou no episódio anterior, hoje, ao menos hoje, é um Baião de Três menos um, né? O Caio, a gente já sabe, a gente revelou, ele próprio encerrou o programa passado, nos informando que ele foi convocado, ele foi oficialmente convocado para fazer parte do núcleo de imprensa do RN aqui em Mossoró. Então, o Caio precisou se desligar, afinal, ele vai ter outras demandas, então, a partir de agora, ao menos por enquanto, o Baião de Três segue com nós dois, até que a gente perceba e ache alguém que possa se encaixar bem aqui no nosso programa. Mas, fora isso, a qualidade segue a mesma, as pautas seguem aquelas coisas que envolvem a cultura, a política e tudo mais que acontece na sociedade moçoroense, potiguar, brasileira e até mesmo mundial. Mas hoje a gente preparou aqui basicamente um programa bastante local. A gente tem várias pautas aqui somente sobre Mossoró. Então, um programa totalmente dedicado a Mossoró, um programa especial para o nosso município. Antes da gente começar, eu queria dar um obrigado e parabenizar assim, nossos patrocinadores, patrocinadoras, o pessoal que acredita em nosso projeto desde sempre e quem veio chegando também depois, como a Zezinha, que está desde sempre conosco, o Lindo Castro, Nogueira, o Cine Guardas, o Cine Hoteleiros, e já deixando aí o aviso que se vocês querem também fazer parte, contribuindo com o Baião de Três, seja curtindo, compartilhando, ou mesmo patrocinando o nosso programa, fique à vontade, nos procure, fale conosco, seja agora no YouTube, através dos comentários. Se vocês nos conhecem, também pode mandar a sua mensagem, que certamente a gente vai atender ao pedido, à solicitação e, claro, a vontade de ajudar de vocês. Então, agradeço a essas entidades, essas pessoas que acreditam em nosso programa, em nosso projeto, e siga o Baião de Três no Instagram, Baião de Três, o numeral RN, se inscreva no canal do YouTube, curta, compartilhe, aquela coisa de sempre que a gente tenta repetir, porque é importante, né? Cada programa precisa ter o seu alcance elevado, e quando você curte, quando você dá o like, quando você se inscreve, quando você compartilha também o programa com outras pessoas, ele tende a subir, ou seja, ele vai sendo mostrado para mais pessoas, e o que a gente tem a dizer vai chegando a mais lares ou a mais dispositivos, celulares, tablets, por aí vai, né? Notebook, computador, enfim. Estou aqui ao lado, como sempre, do meu amigo Luiz Costa. Hoje, não mais, eu vou apresentá-lo como presidente interino do sindicato, porque a Eliette voltou, né? A gente falou tanto aqui da necessidade. O Costa destacou muito, né, que sentia falta da Eliette por aqui, mas o Costa certamente fez um grande papel enquanto presidente interino. Então, hoje eu estou ao lado do vice-presidente, agora vice-presidente, do Sindicato dos Servidores Públicos de Mossoró. Então, Costa, dê o seu alô, dê o seu olá aí para a nossa audiência, que a gente vai começar o nosso programa depois do seu alô e do seu olá. Então vamos lá, vou passar agora a dizer um alô, um olá, né? É. Bom dia, boa tarde, boa noite, não cabe mais, tendo em vista que esse programa é visto em diversos horários. E assim, olha, Jonathan, você não sabe o quanto é confortante você estar me tratando como vice-presidente. A presença de Eliette no Sindicerco, né, de volta como presidente, assim, me faz um bem muito grande e faz um bem muito grande ao Sindicerp. É uma guerreira, tem um espírito de luta muito grande e principalmente uma competência. E o tema os temas, né, do programa de hoje, apesar de serem especificamente municipais, mas são temas bem interessantes, né, que vai caber aqui nossas opiniões, nossos debates. Eu acho que a gente vai curtir aí esse programa de hoje. Pois bem, falando em sindicato, falando em sindicerco, falando em servidor, em Costa, em Eliette, eu queria já começar puxando aqui o nosso primeiro assunto, que é, a gente já falou, obviamente, dele em programas anteriores, mas aí esse, ao menos, é o último programa antes de que esse acontecimento, né, de fato, ganhe as ruas, né, ganhe o seu espaço, o merecido espaço aí na Praça do Teatro, do Teatro de Zoe Rosado, que é o dia de solidariedade ao servidor e à servidora pública de Mossoró. Então, no dia 20, é uma quarta-feira,
o sindicato está puxando esse ato, está organizando esse ato, o sindicato que eu digo, o Sindicerp, ou seja, os pessoal aqui, os trabalhadores, as pessoas que servem à população, que servem a você, que servem a todos nós, né? Então, os servidores do Sindicerp, e claro, demais servidores que queiram fazer parte e estar junto, agora no dia 20, próxima quarta-feira, a partir das 16 horas, na Praça do Teatro de Izuí Rosado, vão estar, juntamente com as suas indignações, protestando, né, em solidariedade a todo esse açoite que aconteceu nos últimos meses, ou, se a gente quiser alargar mais, desde que o prefeito Alisson Bezerra assumiu as rédeas da prefeitura em Mossoró, porque a gente sabe que foram muitos debates, foram muitos açoites, foram muitas reivindicações, e a gente tem visto aí o servidor público cada vez mais sendo apedrejado pela gestão. Então, isso, inclusive, nesse ano, a gente já comentou bastante sobre isso, mas esse ano em particular, assim, foi um ano sombrio para o servidor público, para a servidora pública, porque eles perderam muito com a gestão, as atrapalhadas e as decisões sórdidas da gestão municipal. Né? Então, acho que é que você tem a nos dizer sobre esse ato. Vamos lá, muita coisa. Agora, assim, pedir licença, antes de falar um pouquinho sobre o ato, eu quero lembrar que nesse mesmo dia, dia 20, às 15 horas, terá a Assembleia dos Professores e Professores. Essa Assembleia vai ser em frente ao Sindicerco, né? Vai ser para definir a pauta para o próximo ano. Né? Terminando essa Assembleia, às 16 horas, tem esse ato em solidariedade ao servidor público. Aqui, todos os servidores públicos. O Sindicerco está puxando esse ato porque a sugestão desse ato foi tirada em uma assembleia dos agentes de saúde, mas a gente espera contar com todos os sindicatos, né? Nos sindicatos municipais, nós temos o Sindicam, tem o Sindiguarda, tem o Sinditrânsito, né? Mas a gente conta com todos esses sindicatos, especificamente esses do município, mas é um ato em solidariedade ao servidor público. Então, você que é usuário do servidor público, que vai no UBS, vai no pronto-socorro, tem seu filho ou sua filha numa escola municipal. Então, a gente chama também para esse ato, é um ato pacífico. Juntas falou esse ano, mas nessa gestão, desde 2021, 22 e 23, reza na cartilha como ou é perseguido. Existem várias formas de perseguição, de transferência, de ameaça, até de assédio moral, né? Que existe, a gente sabe que o assédio moral é algo muito difícil de se comprovar, mas nós recebemos aqui constantemente no sindicato, nós recebemos muitas essas denúncias, né, de posturas assim muito ditatoriais de diretores e diretoras, algo que não nos deixa satisfeito. A gente sempre tem em mente que o servidor público municipal, seja ele efetivo, seja ele comissionado, e é importante a gente ressaltar que o servidor comissionado, ele tem um papel fundamental no serviço público. Muitas vezes as pessoas confundem isso aí, o comissionado com o babão, a gente não vê dessa forma. A gente vê que o comissionado precisa sim existir, agora o comissionado e o efetivo, eles precisam caminhar juntos, na unidade, deveriam caminhar juntos, na unidade onde trabalha, vestir a camisa, eu sempre digo. Antes de eu vir para a diretoria executiva do sindicato, eu atendia lá no SES, Centro Especializado em Reabilitação, que inclusive já trouxemos aqui em outras oportunidades alguns desses casos que ocorrem lá. Mas quando eu atendo e trabalho no SE, eu tenho que ter em mente que a visão que a população tem do SE vai influenciar em mim, vai respingar no meu profissional. Então, o que é que eu gosto? Eu gosto de ver quando o SE é elogiado, quando o serviço do SE é bem feito, como os profissionais do SE atendem bem. É isso que eu gosto de ver. E eu imagino que os comissionados do SE que estão lá também. A diretora que está lá no SE também. Inclusive, eu quero até dizer que enquanto eu estive lá, tinha um excelente relacionamento com a diretora que estava lá, porque a gente entendia essa questão, ela tem a função dela e eu tenho a minha. Mas a gente lamenta que isso não se estenda para todos os locais de trabalho. Então, nesse dia 20, é o momento que a gente vai unir o servidor para que ele leve essa mensagem. Nós, trabalhadores, não temos
os milhões que a gestão tem para investir na mídia, então nos resta esses atos de manifestação para a gente levar o nosso recado à população. Lá vai ter um carro de som, para quem quiser se posicionar, né? Fazer uso lá disso, mostrar o que está ocorrendo em sua unidade, para que não fique parecendo que é apenas um sindicato, que isso é um discurso do sindicato. É importante a gente frisar que esses atos, né, que o sindicato organiza, nada mais é que um reflexo da base. Nada mais é do que uma reivindicação do que a base nos pede. Não é, vocês não pensem que é o sindicato que chega para os servidores e diz: olha, nós vamos organizar um ato e nós contamos com vocês. Não, é o contrário. Em uma assembleia com a presença muito boa dos agentes de saúde, foi sugestão da plenária, não foi sugestão de ninguém da diretoria do sindicato que se realizasse essa manifestação. Sugerido, né, esse ato é colocado em votação, a plenária aprova, né, esse ato de manifestação. Aí, a partir daí, sim, cabe ao sindicato organizar, divulgar, fazer as mobilizações. Nós estamos passando nos locais de trabalho, claro que é assim, humanamente possível, dentro do prazo que foi decidido até o dia, né, é praticamente impossível em passar em todos os locais de trabalho. Mas nós passamos nos máximos locais que a gente tem, nós dispomos de um carro e 5 pessoas, e assim, a gente precisa passar de local em local, entrar, conversar, convencer as pessoas, explicar o motivo desse ato. Então, eu acho que é importante que o servidor se faça presente, ali na Praça do Teatro, né, num local onde a essa altura, né, tem muita movimentação por conta do Natal, e já tem muita movimentação, né, por conta do Natal a gente sabe que vai ter mais, e será um ato, como sempre, pacífico. Nós sempre prezamos por isso, um ato com respeito. Muitas vezes tem as questões lúdicas que é vista, interpretada com a falta de respeito. Eu, particularmente, não vejo isso. Tem um momento em que eu faço um posicionamento mais sério, mais direcionado, né? E tem alguns momentos que a gente faz algo mais lúdico, né? Que é para também ter uma descontraída, quebrar aquela questão de tanto rigor, tanta seriedade, que acham que tem, que sabe que é comunista, que é paderneiro. Não existe isso. É simplesmente um ato para a gente tentar levar a nossa voz à população, para a gente mostrar a nossa indignação e mostrar a verdadeira situação que se encontra hoje nos serviços públicos em Mossoró. Então, o servidor público, ele sabe que está no dia a dia, né, e sabe que lá o serviço público não está tendo uma boa estrutura, não está tendo uma boa condição de trabalho, e aquele que precisa, aquele usuário do serviço público, ele também sabe. O usuário do serviço público em Mossoró sabe que esses serviços públicos não estão sendo oferecidos em boa qualidade. E ele tem consciência que essa falta de qualidade não é por uma questão humana. Sim. Ele sabe que o servidor, apesar de estar sendo perseguido, apesar de estar sendo maltratado, a exemplo que houve dia 20 de julho lá na Câmara, tenta ao máximo possível prestar um bom serviço. Mas falta condições de trabalho, falta material de trabalho, e isso leva a uma indignação, principalmente quando se tenta passar para a população que o servidor público está sendo valorizado, que está sendo o maior aumento da história, que é o maior da história, que dessa gestão é o maior da história, nunca se viu como antes isso, e não é bem assim. Então, a gente precisa desses momentos para levar a população, e a gente espera contar com todos os servidores públicos e também com aqueles usuários que faz uso do serviço público e sabe que não está tendo a valorização merecida. Costa, deixa eu perguntar, mas aí é uma dúvida que pode ser de alguém que esteja assistindo, então assim, não custa a gente tirar aqui essa dúvida. Só servidor pode participar ou um cidadão comum, uma cidadã comum pode chegar junto, pode conversar,
pode também fazer o seu relato das dificuldades que ele ou ela encontra no atendimento, no serviço público, na estrutura, na falta de equipamentos e tudo mais. O cidadão comum, a cidadã comum, pode chegar junto também no dia ou só para o servidor que pode? Não, pode e deve, né? O cidadão, o cidadã, ele precisa, né, ter esse momento de mostrar a sua voz, né? O cidadão, o serviço público é uma obrigação do Estado, Sim. é uma obrigação minha, né? Quanto eu ganho, quanto é o meu salário, é problema meu com a gestão. Eu tenho que estar junto com o sindicato, reivindicando, lutando por melhores salários, melhores condições de trabalho. E aquele usuário do serviço público, ele tem o direito de ser bem atendido, né? E Sim. tem também o direito de reclamar quando não é bem atendido. Agora, é preciso, e eu faço aqui no alerta, que o usuário precisa saber a quem direcionar essa reclamação. Então, é até interessante, ele não só pode, como deve, você, usuário do serviço público, que junte ao servidor público, nesse momento, dê a sua voz, faça o seu relato, diga onde foi bem ou mal atendido, por que foi bem ou mal atendido, né? E faça valer o seu direito, né? Ele tem o direito de ser bem atendido e tem o direito também de se manifestar, né? De reclamar, de dizer à população por que não foi bem atendido. E eu tenho muita convicção, tenho muita confiança no servidor público de Mossoró. Eu digo isso com propriedade, porque a gente do Sindicerpo, nós já fomos a todos os locais de trabalho. Claro, não fomos nesse momento agora, mas em outros momentos já fomos a todos. Conversamos muito com os servidores, e em alguns momentos conversamos também com os usuários, dependendo do momento, e eu tenho essa certeza, essa convicção que o serviço público ele tem essa carência não pela questão humana. Existe um momento de mau atendimento? Existe, porque em todos os locais, em todos os momentos tem. Existe no público, no privado, mas quando você se fala de uma forma geral, uma questão mais ampla da maioria, eu tenho certeza que o servidor público ele faz tudo para que a população tenha um bom atendimento. E quando a população não tem, precisa sim se fazer valer, precisa, como diz Gonzaguinha, né, soltar a voz. A megalomania do prefeito acaba impedindo ele, a gestão, enfim, a sua comunicação, a sua equipe de comunicação, de mostrar a realidade por trás de equipamentos públicos, do que está por trás da falta de equipamentos no OBS, do que acontece em determinadas obras, do assédio moral que acontece muitas vezes veladamente, ou seja, sem que a gente, a população, saiba o que está por trás. Né? Então, vocês nunca vão ver o prefeito assumir que está faltando isso, que está acontecendo assédio, principalmente quando envolve esses crimes, esses prejuízos morais, né, aos servidores e tudo mais. Então é por isso que é importante que vocês estejam em um ato como esse na próxima quarta-feira, dia 20, a partir das 16 horas, que é para a gente poder saber, vocês poderem saber, quem já não conhece, obviamente, a realidade que está por trás dos problemas que acontecem no serviço público em Mossoró, por exemplo. Né? Mas aí isso é algo que você também não precisa ficar sabendo só no dia 20. Visite as redes sociais de vereadores e vereadoras da oposição, né, do prefeito. Eu vejo sempre a Marleide fazendo material, o Tony Fernandes, o Pablo Aires, o Omar Nogueira, enfim, esse pessoal sempre está mostrando aí, o Paulo Igor, esse pessoal está sempre mostrando a realidade que acontece, a falta, o que está quebrado, o que não acende, o que está desligado, o que não funciona, enfim, esse pessoal está sempre mostrando a realidade do dia a dia de Mossoró. Né? Omar tem uns vídeos bastante engraçados. Ele usa bem o lado cômico dele, que eu acho legal. Omar é o nosso Buster Keaton, né? Para quem acompanha cinema, era uma espécie de rival do Charles Chaplin, né? O Buster Keaton. Ele era muito mais físico do que o Chaplin ainda, né? Então o Omar é o nosso Buster, com todo carinho, obviamente, né? Nesse sentido, essa comparação, é o nosso Buster Keaton da política, porque ele fala seriamente usando o corpo, a fisicalidade, né? Enfim, a movimentação dele. Falando ainda em relação aos servidores, a prefeitura divulgou recentemente que deu um reajuste
determinados setores e camadas do serviço público. O que me chama a atenção, e aí eu vou emendar isso aí, já passando a bola para o Costa, por exemplo, mas é que, em relação à educação, ao setor da educação, quando a prefeitura divulga que deu um aumento à educação, ou seja, à área educacional, ela vende a narrativa de que esse aumento foi para todo e qualquer profissional da educação, e não foi. Esse aumento de 7,5%, por exemplo, ele está sendo dado somente aos diretores das escolas. Ou seja, não é um aumento para a educação, é um aumento para um profissional específico que trabalha, de fato, nas unidades escolares, as quase 100 unidades escolares de Mossoró. Então, repito, não é um aumento para a educação, é um aumento para um profissional, uma profissional que faz parte de todo o rol de profissionais que fazem parte da educação moçoroense. Então, Costa, eu até estava brincando antes do início aqui, eu vou colocar a imagem para vocês verem como a comunicação é importante. Vocês estão vendo aí a imagem agora na tela, e na imagem que a gente tem aí, por exemplo, eu vou destaco a educação, que eu já falei, e percebam como, visualmente, o que aparenta é o seguinte, que a educação teve menos 7,5%, né? Então, não foi uma... Visualmente falando, o que dá a entender, o que aparenta aí, é que a educação teve um reajuste para baixo, né? Um reajuste diminuiu aí 7,5%. Então, assim, a comunicação visual é muito importante e me estranha justamente que o prefeito de Mossoró, o prefeito Alisson Bezerra, que tem, de fato, a gente já falou aqui, né, que tem uma equipe de comunicação volumosa, robusta, né, que ele se vende muito bem, querendo, pregando mentiras ou não, ele se vende muito bem aí. Mas é interessante que visualmente aí cometem esse deslize. Não custava nada colocar educação 2 pontos, 7,5%. Aí não, está aparecendo agora que é menos 7,5%. Mas queria só colocar isso, Costa. Cito só a educação, mas aí se você quiser falar sobre mais algum desses reajustes, fique à vontade. Então, vamos tentar aqui ser breve nesse assunto, que embora seja difícil. Olha, primeiro, a surpresa, né? A gente está sempre elogiando aqui a equipe de marketing da prefeitura, mas dessa vez ele pecou aí nessa questão visual, que juntos aqui, que é um mestre nisso, até me alertou. Eu não tinha percebido não, mas foi interessante. Mas veja só. Mas o azul tá aí, viu? Vocês viram a imagem? O azul do prefeito para cima, tá aí, aí né? sim aqui embaixo, é o negócio mais lindo do mundo. Mas assim, Jonas, meu filho, ele gosta muito de cinema e fala, não, papai, isso aqui é um mundo paralelo, quando vai falar. Tenho a impressão que, às vezes, a prefeitura tenta isso, mostrar um mundo paralelo da gestão. Nárnia. Né? Pois é, porque assim, ele coloca algo assim maravilhoso, vai aqui 20% aos técnicos de nível médio, 10% nos plantões e 10% nos demais membros de nível superior, 7,5% para os demais. Tem essa pegadinha da educação que Juntas aí já falou, que eu não entendo como é que a pessoa tem a coragem de colocar 10% para 10%, né, para a educação, sendo que é 10% para os diretores da escola. 7,5%. 7,5%, né? Isso, nem 10%, é 7,5%. Para os diretores da escola. Os diretores da escola merecem esse reajuste, merecem até mais, eu acho. Né? Mas foi para os diretores. Para a educação, ele deu foi um reajuste do piso de 22, com a maior parcela que teve, dividido, não deu esse ano, não deu retroativo. E um detalhe bem importante, vamos para os números. Olha, é importante frisar o seguinte, o servidor público, se a gente pegar só na gestão de Alisson, não fazer esse recorte da gestão de Alisson, que ele gosta muito de comparar com a gestão passada, ele vai terminar o mandato com um poder de compra menor do que ele começou. Então, assim, Alisson, ele não está dando nem a reposição da inflação do período do mandato dele. Né? Então, essa inflação foi em torno de 25%, o maior reajuste que ele está dando é 20%. E um detalhe importante, esse reajuste de 20%, que ele diz que está antecipando para dezembro, é em cima de um salário de servidores que ganham abaixo do mínimo. Né? Aí ele está pegando isso aí em cima desse valor abaixo do mínimo e está dando 20%. Então, duas coisas. A quantidade de servidores é menor e servidores que ganham bem menos. Então, é mais fácil dar os 20%. E os demais
estão ganhando 10 ou 7,5% numa inflação de 25%. Isso levando em consideração apenas o período da gestão dele. Então, como é que alguém que pega na sua própria gestão e não consegue sequer dar a reposição salarial, a reposição da inflação, desculpe, e coloca isso em verso e prosa como se fosse a melhor do mundo, a melhor da história. Ele disse que foi o maior realista da história. Ora, ele deu em uma vez. Se ele comparar, né, em todo o mandato de gestões anteriores, né, ele vai ver que gestões anteriores tinham essa preocupação até de repor a inflação. Então, nem isso ele fez. Então, assim, para fechar, Alisson, o servidor público está terminando o seu mandato com um poder de compra menor do que começou. Então, você não valorizou o servidor, você sequer conseguiu manter. E tem um detalhe, de um servidor público que já vinha com defasagem. Se a gente pegar o poder de compra e a defasagem que ele vinha e somar nisso aí é que os números, né, são alarmantes. Mas, assim, eu estou fazendo questão de pegar apenas a gestão dele já para tirar essa penca, nessa pecha que ele gosta muito de comparar com gestões anteriores. Para vocês terem ideia, esse reajuste de 10% nos plantões, né, tem plantão que vai aumentar R$ 11. R$ 11. Então, assim, é porque era baixo, né? É verdade. Vale os 10% de aumento? Vale. Agora, não pode cantar de verso e prosa que é a melhor coisa do mundo, que não é. Fechando o programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as pesquisas voltadas à Prefeitura Municipal de Mossoró que foram divulgadas pelo blog Potiguar News. Alguns cenários estão aqui à nossa disposição. Então, cenários em que a gente tem o prefeito atual de Mossoró, Alisson Bezerra, a ex-prefeita Rosalba Ciarline, Fafá Rosada, ex-prefeita, Isolda Dantas, que chegou a disputar em 2020 a Prefeitura Municipal de Mossoró, e também o Tony Fernandes, que tem sido um dos nomes que mais aparecem na mídia aí como um potencial candidato, inclusive para disputar frontalmente com o prefeito Alisson Bezerra. Então, as pesquisas, ao menos esses números que a gente tem aqui, trazem revelações importantes que a gente vai discutir aqui, a gente vai debater, não obviamente todos os cenários da pesquisa, então a gente escolheu aqui três índices aqui. Um cenário 1, em que todos esses nomes que eu coloquei estão disputando, o cenário 3, em que só disputam o prefeito Alisson Bezerra e a ex-prefeita Rosalba Ciarline, e um terceiro índice aqui, que é o índice de rejeição. A gente acredita que esses 3 índices aqui já nos dão margem para discutir. Então, vamos começar agora com o primeiro cenário. No cenário número 1, a gente tem o seguinte, a gente tem que o atual prefeito, Alisson Bezerra, nesse cenário 1, ele está com 40,14% do índice de votação, do índice de interesse da população em seguir votando ou em votar nele pela primeira vez. A ex-prefeita derrotada na eleição na qual o prefeito atual, Alisson Bezerra, ganhou, a Rosalba Ciarline, ela está aí com 23,87%. Então, assim, um número já gritante, um número alto, que mostra que tudo aquilo que a gente tem visto aí nos últimos meses, dos vereadores da base do prefeito, obviamente, fazendo o papel que lhes cabe, né, de, enfim, bater palmas, balançar a cabeça para o prefeito, sempre falam aí que o prefeito tem 92% de aprovação, as contas, a gente falou aqui, as contas públicas têm 98% de transparência, né? A gente até brincou, são tão transparentes que são invisíveis, que a gente não vê de fato, principalmente quando a gente vai atrás, os vereadores vão atrás, a imprensa vai atrás, o Boca da Noite vai atrás, por exemplo, de números, de respostas, e não tem, né? Então é tão transparente que é invisível. Então, o que a gente tem aí é o seguinte, que parece que essa aprovação do prefeito de 92% não é tão assim, tão alta assim. Haja vista esses números que a gente tem aí, que somente a Rosalba tem 23,87% de intenção de votos aqui nessa pesquisa. A ex-prefeita Fafá Rosado aparece em terceiro lugar com 4% de intenção de votos. Isolda Dantas, que foi na eleição de 2020 também candidata à prefeitura, aparece um pouco atrás da Fafá Rosado com 3,18%. Um dos nomes que mais é ventilado até então para disputar frontalmente com o prefeito Alisson Bezerra, o atual vereador Tony Fernandes aparece aí com 1,30%.
brancos e nulos com 4%, e as pessoas que não sabem ou não opinaram 23%, basicamente empatado aí com a Rosalba. São territórios em disputa, né? Obviamente não dá para dizer que todo mundo vai para ela, então todo mundo pode disputar esses votos, mas estou só dizendo que a eleição não está ganha, nem aconteceu, nem começou ainda, apesar da gente saber que o prefeito Alisson está em campanha desde que começou, né? Então, Costa, sobre esse cenário 1, você tem alguma coisa a colocar ou não, por enquanto? Sim, tenho, mas eu queria fazer meu comentário quando você falasse sobre o cenário seguinte, eu quero fazer uma relação de um com o outro, né? Cenário Então, seguinte, então vamos ao cenário 3, né? isso é o 3, que é o mais interessante. Mais uma vez aí na tela a gente tem o cenário 3, que é um cenário quando a gente tira todo mundo, ou seja, quando a gente tira o Tony, pela ordem, quando a gente tira a Fafá, quando a gente tira a Isolde, quando a gente tira o Tony, deixando só aí, eventualmente, nesse cenário 3 que vocês estão vendo na tela, somente o Alisson, atual prefeito, e a Rosalba, que foi a candidata que perdeu na eleição anterior. A gente tem outros números aí. Aparentemente, todos os votos que seriam anteriormente da Fafá, da Isolda e do Tony, acabam indo para a Rosalba, né? Porque o índice do prefeito Alisson, se vocês viram, que era de 40,14% no cenário 1, ele mal aumentou, né? Ele foi para 42%. Já a Rosalba não, ela teve um crescimento de quase 7%, ou cerca de 7% das intenções de votos entre um cenário e outro. Então, Alisson, no cenário 3, obviamente, só ele e a Rosalba disputando, 42%. Rosalba Ciarline com 30,40%. Brancos e nulos, 6%. Não sabem ou não responderam, 21,60%. Então, Costa, como é que está a sua ótica desse cenário? Pronto, muito parecida com a sua aí. Desse cenário, onde tem Alisson, Rosalba, Fafá e Isolda, para o cenário entre Alisson e Isolda, a gente percebe aí que, assim, é muito nítido que há uma polarização entre Alisson e Rosalba. E uma polarização... Como houve em 2020. Como houve, né? Isso, na anterior. Agora, assim, há também, nesses números, avaliando aqui nesses números aí, que é muito nítido que há Alisson e os outros, né? A gente percebe esse direcionamento dos votos de Fafá, Isolde e Tony para Rosalba, né? E com um detalhe, eu particularmente, conversando com algumas pessoas, esperava uma margem maior de vantagem para a Alisson. Como o João falou, a Alisson está em campanha desde o dia 1º de janeiro de 2021, que está em campanha, né? Todos aqueles pulos, né? O azul pela cidade, né? Pela cidade. Mas as aparições, né? O uso do chapéu que ele trouxe da campanha para a gestão, que eu acho isso péssimo, de muito mau gosto, mas enfim, né? Cada um. Então, assim, por ele estar em campanha por muito tempo, por ele propagar essa aprovação a um mandato de 85%, tudo isso, eu esperava que essa margem fosse maior. Outro ponto que eu observo, assim, é que me parece que está tendo essa oposição em um nome só, né? Quem é que vai ser? Eu não sei como seria aqui Alisson e Tony, por exemplo. Agora, eu também esperava Tony com um desempenho um pouco não, um desempenho bem melhor do que ele tem hoje. Tony é um nome muito bem aceito, é um nome que tem uma rejeição muito lá embaixo. Eu vejo um Tony muito sendo o Alisson de 2022. Se Tony chegar, eu espero que não... 2022 não, 2020, né? Caso o Tony seja eleito, eu espero que ele não seja o Alisson de 2021. Mas, enfim, também surpreendi assim, negativamente com o desempenho de Tony e positivamente, né, assim, positivamente pelo aspecto dela ter tido esses bons números de Rosalba, que mostra que... E nem entrou em campo ainda, Isso, né? é isso que eu digo. Ela sequer disse que vai ser candidata. Imagine fazer campanha. Por exemplo, Mediaticamente, a Rosalba está muito afastada há bastante tempo, inclusive. Né? Ela isso, pouco aparece. nem nas redes sociais a gente vê os nomes, né? Então, assim, a gente não pode menosprezar a força política que Rosalba tem. Né? Ela tem uma força política muito grande, tem um eleitorado muito fiel a Rosalba, né? Foi prefeita aí 4 vezes, Tem nome, tem expertise, tem nome, experiência, isso, né? Então, assim, contatos e tudo mais. isso, Né? eu acho que não é uma eleição decidida como a Alisson está pensando que é.
Outro fator Sem importante, falar, viu, Costa, que sim, me parece que entre os dois cenários, o que é claro aí é que os votos de Alisson estão cristalizados, ou seja, num sim, cenário que ele poderia ganhar votos de Fafá, de Tony, ou de Isolda, ou dos brancos e de nulos, o aumento dele foi irrisório, foi mínimo. Então, isso. parece que ele chegou num teto, parece que ele alcançou finalmente o seu teto, não tem para onde crescer, né? Por isso, se preparem que em 2024 você vai ver o prefeito inaugurando à torta e à direita Muito. uma série de obras que é para poder fazer o quê? Descristalizar esses números, fazer subir o seu índice de aprovação e, obviamente, de intenção de votos. Perdão, Costa. Então, mas é isso mesmo, né? Uma pessoa com um olhar aqui mais distraído, né, da paixão vai observar isso, que os números mostram isso. Ainda mais você vai mostrar aqui a rejeição. Vamos sim, vamos Então, comentar assim, também. quando já me antecipando aqui, quando a gente vê essa rejeição, tem um número aí na rejeição que é muito importante a gente observar. Quando Jotas colocar na tela e fazer o comentário dele, eu gostaria de fazer um comentário a respeito do que a rejeição nos A mostra. gente já começa agora, está na tela aí, vocês estão vendo o índice de rejeição dos candidatos. Então a gente tem o seguinte: a atual deputada estadual Isolda Dantas, ela está com 21,80% de rejeição. A Alisson Bezerra já está logo em segundo. Então, assim, se a aprovação é de 92, é estranho que a Que a rejeição seja de rejeição, né? 20, né? Então, assim, me parece que nas contas o prefeito não está batendo bem. A Rosalba Ciarline vem em terceiro lugar, mas assim, pelo histórico político dela, ela poderia ter uma rejeição até muito maior, né? Mas a rejeição dela está abaixo da rejeição de um prefeito que tem 3 anos, né? Ainda incompletos, quase completos de mandato. Então a Rosalba está aí com 14,80% de rejeição. A Fafá está com 7% de rejeição, então ela tem mais rejeição do que intenção de votos, né? No caso da Fafá, assim como a Isolda também. O Tony, o mesmo caso, ele tem também, a partir do julgando aqui a partir do cenário número um, obviamente não dá para a gente tratar só rejeição e intenção de votos como se fossem números absolutos, mas o Tony também ele tem aí um índice de rejeição de 3,71%. Quem rejeita todos aí, a gente tem 9% de pessoas que rejeitam todos, que não rejeita nenhum, 12,60%, e que não respondeu, 11,0%. Então, esses são os índices de rejeição, ou de quem não rejeita nenhum, quem rejeita todos, ou que não respondeu. Então, Costa, sobre esses números aí da rejeição, o que é que você nos diz? Olha, eu não sei se eu estou fazendo aqui, como se diz, a teoria da conspiração, ou estou brincando com os números. A rejeição de Alisson é 20%. Mossoró hoje tem em torno de uns 4 mil funcionários efetivos, né, em Mossoró, na prefeitura municipal. Você pode pegar os funcionários, e cada funcionário ele consegue, cada servidor ele consegue ali 5 pessoas para acompanhar a opinião dele, né? Sim. Vai girar em torno aí de 20 mil pessoas, né? Muito próximo a essa rejeição aqui de altos de 20%. Então, diga assim, o servidor público, eu acho que ele vai ser uma categoria determinante nessa campanha eleitoral. Eu acho que o grande desafio da campanha de Alisson vai tentar reverter, né, o que eu acho muito difícil, pelo que foi feito já nesses 3 anos, e eu não acredito que vai ser feito mais alguma coisa no último ano em termos de servidor público. Então, essa rejeição de Alisson, né, eu particularmente vejo muito atribuída, né, à postura do servidor público, que eu digo aqui também com muita propriedade. Na eleição de 2020, muitos servidores públicos, não foram poucos, de várias categorias, confiaram, demonstraram confiança em Alisson e hoje estão profundamente decepcionados. Então é isso, o programa de hoje. A gente discutiu essa série de assuntos, inclusive sobre a eleição do ano que vem, porque a gente sabe que o prefeito de Mossoró está em franca disputa desde 2021, quando assumiu a cadeira de prefeito. Ele tem feito como Bolsonaro fez e tem estado em disputa desde sempre. Então é importante discutir sim esses cenários que a gente trouxe hoje aqui, com ele, com a Rosalba, enfim, com todo mundo. Mas queria também reforçar, agradecer aqui nossos patrocinadores, os Sindhoteleiros, o Cid Guardas, a Zezinha Fernandes e o Lindocacho Nogueira. E se você quer apoiar também, nos procure, fale conosco,
deixa mensagem aí no YouTube ou no Instagram. A gente tem Instagram também, Baião de 3, o numeral RN. Então, Baião de 3 RN. E compartilhe nos grupos, siga, se inscreva em nosso canal, porque quando você se inscreve, quando você curte, você ajuda o episódio a chegar mais longe. Então, até o próximo sábado. No próximo sábado vamos ver se a gente faz ao vivo, hein? Um programa ao vivo, porque o pessoal está cobrando e faz tempo que a gente não faz ao vivo. E no ao vivo dá para a gente interagir mais com as pessoas. Na porta do Natal, né? E no programa Natal, ao vivo, especial. De repente o Costa vem aqui de Papai Noel, já está de vermelho, então é só botar a barba, deixar e colocar o chapéu, o gorro. E o Costa vem de Papai Noel também no próximo programa. Já prometeu aqui, está prometido. Então, Papai Noel no próximo programa, Costa aqui vem, Papai Noel. E a gente vai tentar fazer ao vivo no nosso próximo sábado. Mais uma vez, queria desejar nosso muito obrigado a todo mundo que nos assiste, que nos acompanha, que se inscreveu, que tem compartilhado, que tem comentado, que está elogiando, enfim. Então, Costa, dê o seu alô e o seu, agora não mais o olá final, né? Porque a gente está terminando, mas dê o seu alô final aí para a nossa audiência, que a gente volta no próximo sábado. Agradecer você que nos suportou, né, até o final e continue aí confiando na gente, assistindo, curtindo, compartilhando, dando joinha, enfim, né, fazendo tudo isso e mandando pauta também. A gente está aí, né, aberto a sugestões e vamos tocar o barco. Então é isso. Até o próximo sábado. Falou, valeu, até mais. Tchau. Costa, fica bonito aí. Rapaz, não é esforço para mim, não.